A paz do Senhor, amados irmãos, chegamos à lição de número 5, o Deus Filho. Olha só, nós estamos estudando sobre a doutrina da Santíssima Trindade nesse primeiro trimestre, que é janeiro, fevereiro e março de 2026. Estudamos no mês de janeiro o Deus Pai. Essa foi a ênfase que nós trabalhamos nas lições do mês de janeiro. Agora estamos iniciando o mês de fevereiro. Essa lição deve ser ministrada no primeiro domingo do mês de fevereiro, dia 1º de fevereiro, e a temática, o Deus Filho. Bem, vamos ver o nosso textual. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 5, mais a parte B, que é a declaração do Pai, que diz: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o." E a verdade prática declara: Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. O único mediador é o Deus Filho, porque das três pessoas, somente a pessoa do Filho se fez carne. Graças a Deus, o Verbo se fez carne. Bem, a leitura bíblica em classe está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 31, 32, 34 e 35. E no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 8. Então, nós vamos fazer a leitura bíblica em classe. "E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus." Agora, Evangelho de Mateus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em que me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E, aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E, erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. Então, essa é a leitura bíblica em classe.
A nossa lição é a lição de número 5 e o tema O Deus Filho. Quais os objetivos da lição de número 5? 3 objetivos. Primeiro, explicar a concepção virginal e a deidade absoluta de Jesus. Segundo, mostrar a centralidade de Cristo como cumprimento da lei e dos profetas. Veja, nós acabamos de ler na leitura bíblica de classe que na transfiguração os discípulos viram Moisés e Elias. Moisés é o símbolo da lei e Elias dos profetas. Então apareceram na transfiguração o símbolo da lei, que é Moisés, e o símbolo dos profetas, que é o profeta Elias. 3. Enfatizar a exclusividade de Cristo como único mediador e salvador, porque ele é Deus que se fez carne. O Verbo se fez carne. 2 naturezas, uma só pessoa. Ou seja, o Logos, que é o Verbo, Deus, e a carne, homem. O Verbo se fez carne. Daí, o único mediador entre Deus e os homens. Não há necessidade mais de mediador, porque Jesus se fez carne para fazer esse papel. Ele é o nosso sumo sacerdote eterno. Então, lição de número 5, o tema Deus, o Deus Filho. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso texto áureo. Está em Mateus 17, capítulo 17, versículo 5. Nesse caso, apenas a parte B, a parte final do versículo 5, que declara, é a palavra de Deus Pai. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou, em outras palavras, em quem tenho prazer nele. Escutai-o ou ouvi-o. Bem, nosso texto maior, nosso texto áureo, ele está inserido no Evangelho segundo escreveu São Mateus, o primeiro dos evangelhos sinóticos. O que significa evangelhos sinóticos? Vem da mesma óptica, a mesma visão, similares, que é Mateus, Marcos e Lucas. Eles são similares, simétricos. E o primeiro evangelho dos sinóticos é o evangelho de Mateus. E no capítulo 17 é que está o nosso texto áureo, entre os versículos 1 ao 13. Qual é o assunto? A transfiguração do Senhor Jesus. Se você ler com atenção um versículo antes, ainda no versículo 16, ele fala que alguns dos seus discípulos não morreriam antes de ver o Senhor Jesus, né, o Filho do Homem, no poder e glória. E logo após, eles vêm na transfiguração. Então, a transfiguração de Jesus é, sim, uma demonstração do poder e glória do Messias. E Jesus disse que alguns daqueles discípulos não morreriam antes de ver a chegada dessa glória, desse reino de Deus, nessa perspectiva da transfiguração. A transfiguração está logo a seguida dessa fala do Senhor Jesus. Então vamos para o nosso textual. E, estando ele ainda a falar, quem? Pedro. Pedro ficou impactado com a visão. Então ele sugestionou que se construísse 3 tendas. Quer dizer, Pedro, ele estava tão abalado que ele falou uma coisa sem sentido, né? Então, o texto diz assim, e falava ele ainda, ou estando ele ainda a falar. Se outro acontecimento não tivesse interrompido a Pedro, certamente o Pedro continuaria falando, porque Pedro é aquele aquela pessoa que fala mais, né? Que tem liderança natural, né? E expansiva, uma pessoa muito expansiva. E o Pedro estava falando das tendas dele lá. Então, se ele não fosse interrompido, ele estava falando, porque era o costume de Pedro, né? Ele era mais expansivo. Está aqui, nesse contexto, esta visão
o que está nesse plano, nessa grande visão? Nós temos 4 elementos nesta visão. Então, esta visão tem 4 elementos principais. Primeiro, é a transfiguração da aparência e da pessoa do Senhor Jesus. E você pode ler isso no verso de número 2. Segundo, a aparição de Moisés e Elias. Então, vamos voltar aqui. Primeiro, a transfiguração, a glória, o poder de Jesus e do seu reino, a glória dele, transfiguração. Segundo, a aparição de Moisés e Elias. Moisés simbolizando a lei, porque a lei ela aponta para Cristo e as profecias apontam para Cristo. Então, Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. Versículo 3. Terceiro, a aparição da nuvem, que provavelmente não era uma nuvem física ou comum, mas uma manifestação de luz extraordinária, pois o texto diz claramente que se tratou de uma nuvem luminosa. E quarta, a voz vinda dos céus, que é a voz de Deus Pai Todo-Poderoso. Então esse sinal, como também os demais acompanhamentos da visão, tinha propósito. Qual o propósito? De confirmar a missão messiânica ou messianismo do Senhor Jesus entre os seus apóstolos. Por diversas vezes, houve nuvens relacionadas no ministério do Senhor Jesus. Por exemplo, no seu batismo, tá? Se você quiser ler Mateus, capítulo 3, e verso de número 17, diz assim a palavra do Senhor. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho em quem me comprazo. Então, uma voz do céu, a nuvem dos céus. Então, isso no batismo de Jesus. Mais tarde, na ascensão, Atos 1:9 diz que a nuvem ocultou, quando ele subiu ao céu. Então, nuvem de novo aí, em Atos 1:9. Em Mateus 24:30, fala que quando do seu segundo advento, também há a promessa de que haverá uma nuvem, né? A nuvem do céu. Então, esse tipo de manifestação está sempre associada à presença de Deus, mas isso no Velho Testamento. E os judeus intitulavam essa manifestação com uma palavrinha que não tem na Bíblia, que é a palavrinha Shekinah. Essa palavrinha não tem na Bíblia, é uma palavra cunhada fora das Sagradas Escrituras, mas que nós entendemos. O que significa Shekinah? Glória de Deus ou presença de Deus. Então essa expressão está no Talmud, significa presença de Deus. Isso é o significado da Shekinah ou glória. Então a palavra Shekinah, ela se deriva da raiz que significa habitar. Então Deus deu ao povo de Israel uma nuvem para dirigi-lo no deserto. Todo mundo sabe disso, lá no deserto. O que significava aquela nuvem? A presença de Deus, que estava guiando o povo, conforme Êxodo 13:21. Também nós lemos que, às vezes, essa manifestação enchia a casa do Senhor. Se você ler 1 Reis 8:10, diz que uma nuvem, uma glória de Deus, encheu o primeiro templo, aquele templo construído pelo rei Salomão. E é isso que os rabinos chamaram de Shekinah, presença ou glória. Posteriormente, essa manifestação passou a ser geralmente reputada como a prova da presença de Deus, ou uma prova da presença de Deus. Então, a própria palavra Shekinah passou a ser usada para indicar presença de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 4, verso 5, nós temos a indicação de que a presença de Deus
separa o mal do bem. A glória da presença de Deus serviu de símbolo do resplendor da Nova Jerusalém. Isso você pode ler em Apocalipse capítulo 21, versículo 23, que fala do resplendor da glória da Nova Jerusalém. Então, por meio dessas observações, nós podemos ver a magnitude do sinal dos céus que foi concebido aos apóstolos, especialmente Pedro, Tiago e João, e nessas circunstâncias até ao próprio Senhor Jesus. E o texto diz, uma voz que dizia. Então os discípulos não precisavam erguer tabernáculos. Isso é uma coisa que saiu da cabeça de Pedro, né? Não precisava montar tabernáculos terrestres para abrigar a presença de Moisés, Elias e, no caso do próprio Jesus. Deus manifestou a sua própria presença, sem precisar de qualquer edifício humano, de qualquer tenda humana, ou qualquer edifício material. Então, isso é importante, que nós temos algumas coisas muito interessantes hoje. Eu já vi até pessoas que dizem ser evangélicas, dizendo que para ele fazer tem que estar na Bíblia. A pessoa, a palavra Trindade não está na Bíblia, então eu não posso aceitar. Já explicamos que a palavra Trindade é uma palavra de cunho teológico. A palavra teocracia não está na Bíblia, é outra palavra de cunho teológico, governo de Deus. A palavra onisciente não está na Bíblia, é uma palavra de cunho teológico. Deus está presente em todos os locais. A palavra onipresente não está na Bíblia. É uma palavra de cunho teológico, significa o quê? Deus está presente em todos os locais. Onisciente, Deus sabe todas as coisas. A palavra onipotente está na Bíblia. Salmo de número 91. A palavra Bíblia não está na Bíblia. O que significa Bíblia? Um conjunto de livros, uma biblioteca. Então, Bíblia. Mas a palavra em si também não está na Bíblia. E nós precisamos entender que tem coisas que não estão na Bíblia. E nem por isso a pessoa deixa de fazer. Por exemplo, a Bíblia em nenhum momento está escrito para você construir templo, por exemplo. Não fala. Você já viu Jesus falando, de construir um templo, uma igreja para você ir congregar? Onde está escrito na Bíblia os apóstolos mandando construir uma congregação, um templo? Não está. Agora, nós fazemos porque é importante você ter um local para cultuar Deus. Mas a Bíblia não manda você construir templo. Tem igrejas que toda a sua organização religiosa está sobre construção de templo. Só pensa em construir templo. Mas a Bíblia não manda isso. Então, tá vendo? Então, se a pessoa for querer radicalizar, ela vai ter problemas. E Deus não mandou Pedro, Tiago e João construir tenda. Isso é uma coisa da cabeça do Pedro. Lá, vamos construir uma tenda. Não, mas Deus se manifestou em cima de uma montanha sem a necessidade de nenhuma construção humana ou uma construção material. E demonstrou que a sua mensagem estava presente entre os homens na pessoa de quem? Então, quem que é importante? É o Senhor Jesus. É a presença do Senhor Jesus. Isso que importa. Graças a Deus. O reino literal ainda se demoraria, que é o milênio. Então, Jesus fala do reino literal. A Bíblia fala de um reino eterno. Está lá nas profecias de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, 2 profetas menores. Ali fala de um reino literal. E em Apocalipse também fala de um reino literal, Apocalipse capítulo 20, que é o milênio. Mas todos os benefícios do reino poderiam ser usufruídos pelo crente imediatamente, porque a presença de Jesus já era suficiente, independente daquele reino literal que haveria ainda e haverá ainda de ser estabelecido. Então a voz transmitiu a mesma mensagem já notada em Mateus 3,17. Então veja, aquela mesma voz que no ato do batismo do Senhor Jesus disse, esse é o meu filho amado, no qual eu tenho prazer nele, me comprazo. A ele ouvi. Agora, na transfiguração,
ele fala de novo, esse é o meu filho, a ele ouvi, né? Este é o meu filho amado, em que me comprazo, a ele escutai-o ou ouvi. Este é o meu filho amado. Nesse caso, não significa o mais amado na ideia do superlativo, nem o único amado, mas o amado no sentido especial e particular. Por quê? Porque Jesus tem a mesma natureza do Pai, é da mesma essência, coeterno. Então, por isso, é amado nessa perspectiva. Conforme sucedeu quando do batismo, aqui também temos a confirmação da aprovação divina à missão messiânica de Jesus e a sua pessoa de maneira geral. Então, agora é o próprio Pai que está falando que Jesus é o Filho dele. Não são mais o testemunho dos apóstolos, o testemunho dos anjos, o testemunho dos... Às vezes até o próprio demônio fala Jesus, filho de Davi, ou Jesus, filho de Deus. Então, os próprios demônios às vezes falam isso. Não, agora é o testemunho de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Eterno, do Criador dos céus e da terra. Ele está dizendo, esse é o meu filho. Então, não aceitar e não confessar que Jesus é o Filho de Deus é um pecado. Porque quem não reconhece Jesus como filho, não tem o Pai. Que o Pai dá testemunho do Filho, dizendo, este é o meu filho, aprovando a missão de Jesus. Nessa altura de seu ministério, Jesus precisava dessa confirmação, porquanto enfrentava a dura oposição da parte de quem? Das autoridades religiosas que negavam isso, que não aceitavam isso. Jesus enfrentava a possibilidade de morrer nas mãos dessas autoridades religiosas, como vai acontecer depois, e o fracasso, nesse caso, no estabelecimento de um reino literal na face da terra, porque não era o momento ainda, essa primeira vinda do Messias é a vinda do servo sofredor de Isaías 53, não é do Messias triunfante. Essa aprovação divina veio demonstrar a sua vida e a sua verdadeira missão messiânica, segundo deveriam ser entendidos, em conexão com o seu primeiro advento, que é como servo sofredor, veio dar a vida pelas suas ovelhas. Então, não tinham falhado os seus propósitos de maneira alguma. Tudo estava correndo de acordo com o plano de Deus Pai. Lembra, de novo, o Pai criou um plano de redenção. Mas quem é que vai executar esse plano? É o Filho. Então o Pai não se faz carne. Quem é que se fez carne? O Filho. Mas quem te convence desse plano e dessa verdade? A terceira pessoa da unidade divina, a pessoa do Espírito Santo. Então o homem comum não teria percebido isso nas circunstâncias do momento. Por isso os discípulos também precisavam dessa confirmação. E o valor da visão não se perdeu, porque mais tarde, eles lembraram-se desse acontecimento e das lições daí derivadas. Então puderam compreender o quadro inteiro, que ali estão tendo apenas uma experiência em cima daquela montanha. A Bíblia não fala o nome da montanha, tá? A Bíblia não fala. Bom, vocês sabem, eu sou professor de geografia e nesse livro, Geografia Bíblica, eu vou falar sobre o Monte da Transfiguração. Eu vou apresentar possibilidades. Por quê? Porque em Israel tem muitos montes e a tradição acabou ficando com o Monte Tabor. Então, se você já tem esse livro, que é Geografia Bíblica da minha autoria, você pode abrir na página de número 127, que é o capítulo 18, eu falo do Monte Tabor, que é o nome de Débora, né? Tabor. E aí eu apresento o que a tradição aponta como sendo o local do Monte da Transfiguração. Eu já vi pessoas dizendo que o Monte da Transfiguração seria o monte
lá do norte de Israel. Mas não é possível ser. Por quê? Porque eles falam que seria o Monte Hermon, que é o monte do norte de Israel. Por que não pode ser o Monte Hermon? Porque o Monte Hermon ele é coberto de neve. Então não dá para ser o Monte Hermon. É mais provável que tenha sido uma montanha na Galileia. E aí nós temos o quê? Na Galileia nós temos o Monte Tabor. Né? Então, por isso que nós não aceitamos, como alguns, né? Não são muitas pessoas, mas alguns teólogos apontaram como sendo geograficamente localizado, o Monte da Transfiguração seria o Monte Hermon. Não, não é possível. O Monte Hermon fica no extremo norte de Israel, na cadeia de Monte Santo Líbanos, e vive coberto de neve. Então é mais plausível ser o Monte Tabor. Ali, o Monte Tabor, né, que é o Monte da Galileia. Então, eu coloco todas essas explicações e falo que a tradição que relaciona o Monte Tabor à Transfiguração existe desde o século IV, atestada por Cirilo de Jerusalém, que foi bispo de Jerusalém, e por Jerônimo, que fez a tradução da Bíblia, a Vulgata Latina, que é a Bíblia oficial da Igreja Católica, e em outras obras literárias. O historiador Flávio Joséfo também menciona o Monte Tabor em sua obra, e ele fala que havia um forte no monte. A arqueologia, contudo, relaciona o forte com a época da guerra contra Vespasiano, 36 anos após a Transfiguração. Então, é bem provável que o Monte da Transfiguração tenha sido o Monte Tabor. Se você quiser adquirir o livro de geografia, eu falo sobre várias montanhas de Israel, inclusive sobre o Monte Hermon também. Eu falo sobre o Monte Hermon e apresento os argumentos por que não é possível ser o Monte Hermon, o Monte da Transfiguração, e por que é possível ser o Monte Tabor, o monte dessa Transfiguração. Embora nos evangelhos não falam o nome da montanha, só fala que subiu num alto monte. É isso que diz. O cristianismo, então, ele começou com base em uma fé firme, oriunda, obviamente, do judaísmo, porque Jesus era um judeu, né? Porém dotado de uma mensagem própria, de escopo mais universal. Você vê que o judaísmo, embora também há 2000 anos atrás, o judaísmo era uma religião proselitista que foi se fechando até ver o que nós observamos hoje, uma religião étnica. O judaísmo é uma religião fechada, étnica. E o cristianismo é uma religião universal. Cristo é o centro da nossa fé, do cristianismo bíblico. Em diversas outras passagens, nota-se a voz dos céus, para transmitir um recado de Deus. Nós vemos isso em Lucas 2,14, em Mateus 3,17, em Marcos 1,11, em Lucas 3,22, em João 12,28, 2 Pedro 1,17 e João 1,33. Aparece essa questão da voz dos céus. E aí ele fecha dizendo, escutai-o. É o Pai que está falando. Esse é o meu filho amado. Escutai-o, ou a ele ouvi. Esse imperativo subentende a singularidade do cristianismo, que é por intermédio da pessoa do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, que a mensagem de Deus veio à Terra. Veja, se você lê Hebreus, capítulo 1, ele fala, havendo Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras, através dos pais, fala agora através do Filho. O Filho se fez carne para trazer e revelar o mistério de Deus. Então, é a mensagem de Deus à humanidade. Os homens, se quiserem aprender alguma coisa acerca ou a respeito da vontade de Deus para com os homens, são forçados a dar atenção à pessoa de Jesus. Por isso que a igreja é cristocêntrica.
Jesus é Deus que se fez carne. Então, olha a importância. Ou você acha mesmo que havia necessidade de Deus se fazer carne? Se Moisés resolvesse o nosso problema, não haveria necessidade. Se a lei de Moisés resolvesse o nosso problema, não haveria necessidade. Olha, que é uma pessoa mais extraordinária como Moisés, que falava face a face com Deus, mas não pôde resolver o problema do gênero humano. Ou o profeta Isaías, o grande profeta Isaías, não pôde resolver. Ou Jeremias, ou Ezequiel, ou qualquer um dos profetas. Vamos pegar João Batista, que ensinava o batismo, mas não pôde resolver o problema do gênero humano. É por isso que a gente fala que o batismo não salva. Que se o batismo salvasse, não haveria necessidade do verbo se fazer carne e Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Então, por que a igreja é cristocêntrica? Porque o verbo se fez carne, Jesus morreu na cruz do Calvário, porque não havia outro caminho, nenhum profeta, nenhum homem, nenhum intercessor, nenhuma pessoa santa, ninguém, nenhum ato de justiça humana, nem o batismo, nada, nem as purificações rituais, não podia resolver o problema do pecado. Então, o Filho se fez carne, derramou sangue dele na cruz do Calvário para a nossa salvação. Olha que salvação extraordinária, que plano extraordinário do Pai. O Pai te ama e te dá a solução para a sua vida. É com fé no sacrifício de Jesus que eu posso dizer que sou salvo. É o que a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Porque o evangelho da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Não sou salvo pela minha obra, sou salvo porque eu creio no sacrifício expiatório de Jesus. Então, o verbo se fez carne. Esse é o mistério de Deus, oculto, mas que foi expresso através do nascimento do Senhor Jesus por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. Então, Jesus derramou o sangue dele na cruz do Calvário para a nossa salvação. Por isso, a igreja é cristocêntrica. A aprovação de Deus habita na pessoa do Filho. Sua pessoa constitui a mensagem distinta do Pai, ou a mensagem distinta de Deus. Os discípulos alimentavam algumas ideias equivocadas sobre o caráter e o ministério do Senhor Jesus. Eles pensavam que ainda obteriam altas posições no reino literal, no milênio, né? Eles não tinham uma visão clara sobre o servo sofredor, sobre a missão de Cristo na terra. Era necessário, portanto, que prestassem mais atenção a Jesus. Observemos quão notáveis foram as circunstâncias dessa visão extraordinária. Moisés e Elias se retiraram e ficou somente o Senhor Jesus. Ou seja, a lei e os profetas apontavam para o Senhor Jesus. Essa visão ensina que a mensagem do Velho Testamento, seja a lei, seja os profetas, e do judaísmo de modo geral, já tinham cumprimento, já tinha tido cumprimento na pessoa de Jesus. Jesus é o cumprimento de tudo isso. Tudo apontava para o Messias, para o servo sofredor. E a passagem de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, contém a mesma mensagem que eu já disse aqui. Olha só, havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, porque Jesus é criador. Portanto, o mundo inteiro, e não apenas aqueles 3 discípulos, devem dar grande atenção à pessoa do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os discípulos, ou pelo menos Pedro, quiseram deter Moisés e Elias construindo tendas. Mas a grande mensagem não era Moisés nem Elias. Moisés, como eu disse, simbolizava a lei. Elias, os profetas. Por isso que o pai declara: não, esse é o meu filho. É
é Ele que você tem que ouvir. Você tem que ouvir Cristo. Temos aqui o cumprimento da profecia de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. O Senhor, teu Deus, te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. É Moisés que está dizendo isso. É Moisés que está profetizando. A ele ouvirás. Agora o pai fala, este é o meu filho, ouvi-o. Além dos demais benefícios da visão, que já foram mencionados, é claro que ela teve o efeito de fortalecer a fé dos discípulos nos seguintes aspectos. Primeiro, fortalecer a fé dos discípulos na ressurreição. Quando viram aquela transfiguração, Cristo glorioso, e a nossa fé também. Segundo, na transformação do povo de Deus, porque eu e você, que cremos no sacrifício expiatório do Calvário, no sangue da nova aliança, seremos transformados. Os que morreram ressuscitarão primeiro com o corpo transformado. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos também transformados no corpo semelhante ao do Senhor. Nós temos que crer na sobrevivência da alma após a morte física. Isso fica claro. Apareceu lá Moisés e apareceu o quê? Elias, e eles conversavam. Então, tanto Moisés como Elias estão vivos diante de Deus. Todos os que morreram em Cristo estão vivos, conscientes diante de Deus. Porque Deus não é Deus de mortos. Se a pessoa acha que morreu, acabou, ou morreu, está dormindo, ou, então Deus é Deus de morto? Não, Deus não é Deus de morto. Por isso que você pode falar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, porque os patriarcas estão vivos e conscientes diante de Deus, como Moisés e Elias estavam conscientes. Então, a sobrevivência da alma após a morte física, na realidade do mundo do espírito, ou no mundo espiritual. E, de maneira geral, nas realidades da vida espiritual e do mundo vindouro. Então, há grande aprendizado nesse texto áureo da nossa lição de número 5. A aprovação da missão messiânica de Jesus, que o Pai aprovou a missão do Senhor Jesus. O Pai aprovou. A visão demonstra também. E aí é uma antecipação da sua parousia, da sua volta em glória. É a glória eterna de Cristo como Rei e Sumo Sacerdote. Então essa visão é extraordinária, é maravilhosa, inclusive desconstrói ensinos errôneos. Por exemplo, eu já vi espíritas dizendo que João Batista é a encarnação de Elias. Não é possível. Por quê? João Batista veio na mesma autoridade espiritual que o profeta Elias veio. Por isso que eu falo, esse é o Elias que havia de vir. Mas não é a reencarnação de Elias como ensina o Espiritismo. Por quê? Porque apareceu lá na transfiguração Elias. Como que se ele fosse a transfiguração, se ele fosse a reencarnação, se João Batista fosse a reencarnação de Elias, não tinha jeito de aparecer Elias, aí tem que aparecer João Batista, né? Porque segundo o próprio Espiritismo, a pessoa é vista, é reconhecida da forma que ele apareceu no seu último corpo. Então, não poderia aparecer Elias. Se João Batista é a reencarnação de Elias, tem que aparecer João Batista, não Elias. Então, não se sustenta a doutrina espírita que João Batista é a reencarnação de Elias. Porque Elias apareceu na transfiguração. Então, não tem sentido. Não dá nem no Espiritismo aceitar isso. Porque dentro da percepção espírita, então, é João Batista que deveria aparecer, não Elias. Então, esse é um texto muito importante, porque ele quebra também os falsos ensinos, os ensinos equivocados, além de mostrar o que é mais importante, é que Jesus já estava cumprindo a profecia dele que disse: alguns de vocês não morrerão antes de ver a glória do meu reino. Pedro, Tiago e João viram flashes, né? Na transfiguração, a glória do reino de Deus. Graças a Deus, um texto áureo lindo, guarda no seu coração. Lição de número 5, o Deus Filho.
1º de fevereiro de 2026. Vamos para a introdução da lição de número 5? Ratificamos que a Trindade nos revela um só Deus em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai não se fez carne, o Filho se fez carne, o Espírito Santo não se fez carne. O Pai fez o plano da redenção. O Filho executou o plano morrendo na cruz do Calvário para a nossa remissão. E o Espírito Santo nos convence dessa verdade. Glórias a Deus. Então, o Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas coeternas, e que essas 3 pessoas, a unidade dela nós chamamos de Trindade. As 3 pessoas, uma só divindade. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus eternamente subsistente em 3 pessoas. O episódio da transfiguração de Mateus 17, 1 e 8 é um dos momentos marcantes da revelação da glória da pessoa do Senhor Jesus, o Filho de Deus. O próprio Pai dá testemunho: este é o meu Filho. Graças a Deus. Coisa maravilhosa. Então, em Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade é exaltado diante de testemunhas oculares, com a aprovação explícita de Deus Pai, ou da pessoa do Pai. Ele não é um personagem entre outros. Jesus é Deus que se fez carne. É o Emanuel, Deus conosco. Eu repito, é por isso que nós celebramos o Natal. Celebramos o Natal. Devemos agradecer a Deus por esse presente. Deus se fez carne. E eu não estou nem aí se você quer comemorar dia 25, se você quer comemorar dia 7, como os gregos, os armênios, dia 18 de janeiro. Não importa a data. Eu celebro o nascimento do Filho de Deus, o Natal de Jesus. Jesus, o Verbo se fez carne. E graças à encarnação de Jesus, é que ele pôde morrer na cruz do Calvário para a minha salvação. Então ele não é um personagem entre outros, não. Mas é o Deus encarnado. O Verbo se fez carne. João 1,14. Esta lição nos conduz a contemplar a divindade, a centralidade e a missão redentora do Deus Filho, a obra da redenção do servo sofredor, o Filho do Deus vivo. Qual é a palavrinha-chave da lição de número 5? Cristo. Cristo é a palavra grega, Christos, significa o quê? Do hebraico Machia, Messias. Então, Messias, Cristo, desejado, esperado, ungido, tudo a mesma coisa. Tá? Nós usamos a palavra Cristo, que é a palavra grega, mas usamos também a palavra hebraica Messias. Jesus, no hebraico, a expressão hebraica é Yeshua HaMashiach. Yeshua, Jesus, o Mashiach, Cristo, o Messias. Muito bem, então a palavra-chave é Cristo. Vamos iniciar então o primeiro tópico. Antes, porém, de adentrarmos no primeiro tópico, eu quero pedir, por gentileza, você que me acompanha, eu preciso que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, isso é importante. Por quê? Porque nós estamos colocando quase que semanalmente vários vídeos de estudos bíblicos, e aí você vai ser avisado. Então, ative o sininho das notificações, para você ser avisado dos próximos vídeos. E curta, né? Dê um joinha aí nesse vídeo. Deixe o seu comentário. Deixa lá o seu comentário, se você está gostando dessas aulas, se você tem alguma pergunta. Né? Então, deixa o seu comentário, como por exemplo, olha que bonito. O irmão Eliésio Pereira, ele é de Areia Branca, no Rio Grande do Norte. E ele deixou um comentário aqui muito bonitinho. Eu quero agradecer ao irmão Eliésio Pereira. E eu peço para o irmão Eliésio Pereira mandar um abraço para todos os irmãos da Escola Bíblica Dominical de Areia Branca, no Rio Grande do Norte. Olha só, quem enviou também uma mensagem bonita aqui para nós
foi o Valdinei Furquim. Ele é da cidade de Umuarama, Paraná. Então, irmão Valdinei, envie um abraço aí para a Escola Bíblica Dominical de Umuarama, no Paraná. Outra pessoa que carinhosamente tem mandado mensagens abençoadoras é a nossa querida irmã Vasti. A irmã Vasti é da capital do Rio Grande do Norte, da cidade de Natal. Ô, irmã Vasti, obrigado pela sua mensagem. Manda um abraço apertado para os irmãos da Escola Bíblica Dominical de Natal, Rio Grande do Norte. E aqui de Campinas, o irmão Carlos José mandou uma mensagem linda. Muito obrigado. Aqueceu meu coração, irmão Carlos José, pela sua linda mensagem. E aqui eu expresso minha sincera gratidão pelo seu carinho, pelas suas palavras edificadoras e abençoadoras. E vamos mandar um abraço, viu, irmão Carlos José? Dá um abraço especial à Escola Bíblica Dominical da linda cidade de Campinas. Muitíssimo obrigado. Todos que enviam suas mensagens carinhosas, suas perguntas, eu não consigo responder às vezes imediatamente, mas eu procuro responder todas pessoalmente. Então, um grande abraço para todos que têm compartilhado desse estudo bíblico. Vamos, então, para o primeiro tópico, a divindade do Filho. É fácil, né? É só ler João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14. E o Verbo, esse Verbo que era Deus, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o primeiro capítulo do Evangelho de João já demonstra as duas naturezas do Senhor Jesus, o Verbo, Deus, e carne, homem. Vamos então para o primeiro subtópico, 1.1, a concepção virginal de Jesus. Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. Por que a gente enfatiza a virgindade de Maria? Porque é isso que diz a profecia. É isso que diz o profeta. Eis que a Virgem conceberá. Então isso é uma doutrina. Por isso que nós enfatizamos. Então a concepção do Senhor Jesus foi um ato miraculoso. O anjo Gabriel, ele explicou à Virgem: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lucas capítulo 1, versículo 35, parte A. Então o texto afirma que o Senhor Jesus seria concebido pela ação do Espírito Santo e pela sombra do poder de Deus. A expressão sombra aqui, no grego, é episkiazo. Episkiazo refere-se à presença divina. Essa é a ideia de sombra. Assim, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, está vinculado à sombra, à virtude. A virtude é a palavrinha grega dinamis. É da onde vem o termo moderno dinamite. Essa palavra, dinamis, ou dinâmica, né? Virtude, poder, explosão, glória, ou seja, poder de Deus. Isso indica que a presença poderosa de Deus repousou sobre Maria, de modo que o menino concebido pelo Espírito Santo seria chamado Filho de Deus. Lucas 1,35b. Dessa maneira, observa-se nesse evento a manifestação da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, eu já falei isso, mas eu quero reforçar, voltar a falar sobre esse assunto. A profecia de que refere-se tanto o Evangelho de Mateus, que Mateus, quando ele vai descrever o nascimento do Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus,
Ele fala aqui, ora, o nascimento de Jesus foi assim, que está no Evangelho de Mateus 1, capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebida do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Então, projetando ele isso, o anjo do Senhor apareceu a ele e disse para ele que não era para ele fugir. E aí no versículo 22 diz assim, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aonde que está escrito isso? Profeta Isaías, capítulo 7. Pode abrir a sua Bíblia aí. Que profecia que ele está se referindo? Profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Olha só o que diz o profeta Isaías 7,14. Porque o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará-vos um filho, e será o seu nome Emanuel. Bem, atualmente, eu já vi judeus e agnósticos questionando essa profecia. E eles vão dizer assim, na língua hebraica não fala virgem. E se você olhar na língua hebraica, está a palavrinha hebraica alma. Alma significa uma jovenzinha. Então ele fala, a Bíblia não fala nada de virgem. Bom, é estupidez fazer essa afirmação. É desonestidade intelectual. Por quê? Uma jovenzinha há 2.500 anos atrás é sinônimo de virgem. Não. A palavra é irmã, é uma jovenzinha. Se fosse virgem no hebraico, tinha que aparecer a palavra hebraica bitulá. Bitulá é virgem. Bom, em primeiro lugar, uma jovem só pode ser virgem. Então, que sinal é esse? Que sinal? O mesmo Senhor vos dará um sinal. É isso que diz a profecia. O sinal que uma mulher vai dar luz a um filho? Grande sinal, né, irmãozinho? Que sinal? Eis que uma mulher vai dar luz a um filho. Mas que isso? É lógico, é a mulher dar luz mesmo a filho, né? Só faltava uma mulher não dar luz a um filho. Quer dizer, então, aqui tem uma ideia. Qual é a ideia? Eu vou dar um sinal para vocês. Qual é o sinal? Uma jovenzinha, virgem. Uma virgem conceberá. Aí é um sinal. Isso que é algo extraordinário, fora do normal. E os rabinos entenderam isso. Hoje eles não entendem, mas os rabinos do ano 200 antes de Cristo, ou seja, há 2.200 anos atrás, ou seja, 200 anos antes de Jesus, antes de existir o cristianismo, 2 séculos antes de existir o cristianismo, os rabinos judeus, segundo a tradição, 72 rabinos, em 70 dias, fizeram a tradução desse versículo. Isaías, capítulo 7, versículos 14, para a língua grega, a pedido do rei do Egito, Ptolomeu Filadelfos. Século 2 antes de Cristo, hein? Sabe como eles traduziram? Pegaram a palavrinha alma no hebraico e entenderam o texto que se tratava de uma virgem. Por isso traduziu por paternos, a palavra grega virgem. Então, cuidado com esses enganadores, com essas pessoas que não são intelectualmente honestas, que pegam a profecia de Isaías para tentar dizer para você que não, no hebraico não está virgem. Não, mas os rabinos, 200 anos antes do nascimento de Jesus, interpretaram como virgem, sim. Porque eles entenderam que esse é o sinal. Qual é o sinal? A virgem conceberá. Então é importante você saber isso, porque esse é o subtópico 1.1. A virgem
dar à luz a um filho. Ou seja, o subtópico 1.1 declara que a concepção virginal de Jesus. Então, nós declaramos, isso faz parte da declaração de fé dos apóstolos. Jesus nasceu por obra e graça da pessoa do Espírito Santo e da Virgem Maria. Isso é doutrina bíblica. Tá? A concepção de Jesus foi diferente. Todo mundo nasceu sob a égide do pecado, inclusive Maria. Claro que, a partir do século XIX, o Papa resolveu declarar Maria imaculada, mas isso é uma invencionice do século XIX da Igreja Católica. A Bíblia não fala nada disso. Pelo contrário, o Papa do século IV, que é o bispo de Roma chamado Leão, ele fala que Jesus tomou da mãe a natureza, não a mácula do pecado. Portanto, pelo menos até o século IV, é certeza absoluta que a Igreja Católica não cria na concepção imaculada de Maria. Isso não era crença do catolicismo até o século IV. Isso nós podemos afirmar com documentos teológicos. O próprio bispo de Roma, Leão, que declarou no ano 449 que Jesus tomou da mãe a natureza, não a mácula, não a culpa. Então, eles não acreditavam. É estranho essa doutrina da Imaculada Concepção. A própria Igreja Católica Ortodoxa Grega também não acredita nisso, nesse dogma mariano do catolicismo romano. E a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Inclusive o Cântico de Maria, se você for ler o Cântico de Maria, ela diz assim: a minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. Quem que precisa de Salvador? Pecador, irmão. Então, a própria Maria nasceu de uma maneira natural. Ela herdou a culpa do pecado, conforme Romanos capítulo 5. Todos. Agora, a diferença está em Jesus, porque ele não foi concebido pela vontade da carne, não foi concebida pela vontade do homem, não. Jesus foi concebido pela obra do Espírito Santo e da Virgem Maria. Então, o Filho tomou da mãe a natureza, mas não a culpa. Eu já vi católicos dizendo: o sangue de Jesus tem poder, então de Maria também tem, porque Jesus bebeu do cordão umbilical de Maria. Sim, Jesus se alimentou do cordão umbilical de Maria. Mas acontece que Maria não foi concebida por obra e graça do Espírito Santo. Então ela foi concebida sob a égide do pecado. Então o sangue de Maria não tem poder. Agora o de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Por quê? Porque ele foi concebido, é a concepção de Jesus. Foi por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. E Jesus nunca mentiu, nunca foi enganado, não tem isso em Jesus. Jesus é o verbo que se fez carne. Hebreus diz isso. Nunca houve engano em seus lábios. Então, dessa maneira, nós podemos compreender que o sangue de Jesus tem poder e nem nada mais tem poder. As águas batismais não têm poder, não tem nada que tenha poder a não ser o santo sangue do Senhor Jesus, o Filho de Deus, porque ele foi concebido por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. 1.2, a deidade absoluta do Filho. Olha, isso está claro. Se você pegar o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, não era para ver uma discussão, irmão. Meu Deus do céu, a Bíblia é explícita. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo era Deus, acabou. É a deidade absoluta do Filho. Agora, o que fazem os grupos religiosos não ortodoxos? Pegam os versículos que mostram a natureza humana de Jesus para contrapor a sua divindade. Isso é um erro crasso. Um erro de quem não leu todo. Pinça lá o versículo. Jesus diz: o Pai é maior do que eu. Está vendo? Então Jesus não é igual ao Pai. Meu irmão, Jesus estava num corpo humano. Quando Jesus se fez carne, essa foi a condição do Messias. Hebreus diz que ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Se o corpo dele foi feito um pouco menor do que os anjos, claro que o Pai é maior do que ele. Mas o assunto ali não é de natureza, é de função. Quer ver? O irmão Lazinho, o irmão Lázaro, é o meu pai. Ele mora lá em Jundiaí.
E eu falo aqui para você, explicitamente, eu considero meu pai maior do que eu. E por causa disso eu não sou mais humano? Só porque eu falei que meu pai é maior do que eu? O assunto não é essência, não é substância, não é natureza. É uma questão o quê? De consideração ou de função. Agora, Jesus, seu pai é maior do que eu. Está vendo? Jesus não é Deus porque ele falou que o pai é maior do que ele. Não. Ali o assunto não é natureza. Tanto é que depois ele fala, eu e o pai somos uma só natureza. E aí como é que fica? Então, cuidado para não pegar os versículos na Bíblia que apontam a natureza humana de Jesus para contrapor a sua divindade. Quem faz isso são as seitas religiosas. São os grupos espúrios. Para querer provar, entre aspas, que Jesus não é Deus, fica lá pescando, ciscando na Bíblia para pegar só os versículos fora do contexto, que apontam a humanidade de Jesus. Mas os versículos que apontam a humanidade de Jesus são essenciais, porque Jesus é homem mesmo. Jesus é o verdadeiro homem. Mas tem um monte de versículo também que fala da deidade de Jesus. Fala que Jesus é da mesma substância do Pai. É a palavra grega homoousios. Ou homoousios é a palavrinha grega para explicar essa unidade de substância com o Pai. Jesus tem a mesma natureza do Pai. Olha a palavra monogenes, unigênito em latim, em português unigênito. Mono, e genes, substância. Jesus é o único que tem a mesma natureza do Pai. Por isso que nós adoramos o Filho. Porque Jesus é Deus de Deus. Jesus é luz da luz. Jesus é verdade da verdade. Jesus é vida da vida. Então o Senhor Jesus Cristo é desde a eternidade o único Filho de Deus e possui a mesma essência e substância do Pai. Do grego homoousios, a única, a mesma substância do Pai. Antes de nascer lá em Belém, que a profecia de Miqueias fala, e tu, Belém Efrata, de maneira alguma é menor das aldeias de Belém, de ti virá o guia do meu povo, o guia de Israel, o Senhor. Então, antes dessa expressão existir, antes de Jesus nascer em Belém, aliás, o Filho já existia eternamente com o Pai. E aí eu cito João 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então o Senhor Jesus é a segunda pessoa da unidade divina ou da Santíssima Trindade. E ele foi enviado ao Pai para executar o plano de redenção pensado e arquitetado pelo Pai. O Pai criou o plano, mas quem realizou o plano foi o Filho que se fez carne. Ele se fez carne sem deixar de ser Deus. Por isso, irmão, então precisa tomar cuidado. Às vezes eu vejo os irmãos, não, é simplicidade, né? Você vê que é a simplicidade dos irmãos. Fala, olha, quando Jesus chorou, então é homem. Mas quando Jesus repreendeu a tempestade, ele estava como Deus. Precisa parar de querer separar as duas naturezas. Jesus é uma pessoa, e nessa pessoa de Jesus está a natureza divina e a natureza humana. Então, não ficar querendo separar quando ele está como homem, como ele está como Deus, que também não é adequado. Jesus é uma pessoa. Ele se fez carne, sem deixar de ser Deus. Possuindo, portanto, duas naturezas. O Logos, a natureza divina, e a carne, a natureza humana, unidas numa única pessoa, na pessoa do Senhor Jesus. É o que diz João 1,14, mas também é o que diz Filipenses 2,6. 11, embora o assunto ali não é da divindade, o assunto ali é a humildade, para nós termos o mesmo sentimento de humildade que teve em Cristo. Porque Jesus, Paulo fala claramente, sendo Deus, não se apegou aos atributos divinos para vencer o pecado, mas esvaziou. Não se apegou aos atributos divinos. Sabe como Jesus venceu o diabo? Como homem. Sabe como Jesus venceu o pecado? Como homem. O diabo fez de tudo para ele apegar à sua divindade. Se tu és filho de Deus, transforma os pães. Se Jesus transformasse, então ele usou os atributos divinos. O diabo ia falar, mas também, né? Ele me venceu como Deus. Não, Jesus venceu pela natureza humana. Ele não se apegou aos atributos divinos para vencer o diabo. Ele morreu na cruz como homem, o verdadeiro Adão. Jesus é o nosso novo Adão. Então ele se fez carne sem deixar de ser Deus, possuindo duas naturezas, a divina e a humana, unidas numa única pessoa.
essa união das duas naturezas é sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Então, é a pessoa de Jesus. O Concílio de Calcedônia, que foi realizado no ano 451 depois de Cristo, fez uma definição muito bonita. Você pode ler o Concílio de Calcedônia. O primeiro concílio de Nicéia já tinha sido tratado do assunto, porque Ario, bispo de Alexandria, estava querendo dizer que Jesus era a primeira criatura de Jeová Deus. E aí os pastores falaram, não é isso que a Bíblia fala, não. A Bíblia fala que ele é da mesma natureza do Pai. Então foi esse a primeira percepção. Depois, no ano 431, teve o concílio de Éfeso, onde também foi declarado que Jesus tem duas naturezas, uma só pessoa, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. E foi fechado, então, sobre as naturezas de Jesus no ano 451. Agora, não é que eles não acreditavam, eles já criam tudo isso, estava tudo na Bíblia, mas a teologia é uma construção. Você vai construindo, então, as declarações com base nas Sagradas Escrituras. Então, Jesus é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, conforme Romanos 1, 3 e 4, capítulo 9, versículo 5. Sendo Deus e homem, Jesus é o único mediador. Por isso que não tem outro mediador, não adianta. As pessoas ficam forçando a barra. Não, essa pessoa foi muito boa, é um santo, eu vou pedir para ele. Está perdendo tempo. O único mediador que tem a natureza do Pai e a natureza do homem é Jesus. E é só no nome dele que nós temos salvação. É o único nome que podemos invocar para a salvação, para nos atender. Jesus falou, tudo que pedires em meu nome. Não foi no nome de Pedro, no nome de Maria, no nome de João. Tudo que pedires em meu nome. Isso é a igreja da Bíblia. É a igreja das Sagradas Escrituras. 1.3. Os atributos divinos do Senhor Jesus. Como segunda pessoa, então, da Santíssima Trindade, Jesus possui todos os atributos essenciais da divindade. Quais atributos? Por exemplo, atributos que nós chamamos de atributos cognoscíveis, ou seja, atributos não compartilhados, atributos exclusivos de Deus. Só Deus tem. Para ser Deus tem que ter esses atributos. Então vamos lá. Jesus é eterno? É. Então ele só pode ser Deus. Jesus é imutável? É. Então ele só pode ser Deus. Jesus é onipresente? Claro que é. Ele falou, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ele estarei presente. Então Jesus é onipresente, então ele só pode ser Deus. Jesus é onisciente, ele sabe todas as coisas? Quantas vezes a Bíblia fala Jesus sabendo o que tinha no coração deles? Jesus é onisciente, então ele só pode ser Deus. Jesus é onipotente? Jesus fala, todo o poder é me dado nos céus e da terra. Ele é onipotente, então ele só pode ser Deus. Então esses são atributos de Deus. O homem não tem isso. Pode observar, com todo respeito aos católicos que acreditam que eles devem orar primeiro para Maria, segundo eles, Maria responde mais rápido. Eu até ainda não entendi essa lógica até hoje, porque não tem lógica. Como que ela atende mais rápido? Ela é onipresente? Não. Ela é onipotente? Não. Maria é onisciente? Não. Então como é que ela atende mais rápido do que Jesus, que é onipotente, onisciente e onipresente? Um dia, eu estava na Câmara de Vereadores em Campinas e um senhor, um vereador muito sério, muito devoto de Maria, ele me deu um santinho, porque ele visitou o México, em Guadalupe, e ele me deu a Virgem de Guadalupe. Ele sabe que eu sou pastor evangélico, sabe que eu leio a Bíblia, eu sempre falava de Jesus para ele também. E ele me deu, ele foi para Guadalupe, no México, e me trouxe. E me deu um papelzinho. Eu, respeitosamente, peguei o papelzinho e fui ler. E eu estava lendo o papelzinho, e ele chegou, ele falou, você vê que coisa linda, a Virgem de Guadalupe? Eu olhei para ele e falei assim, escuta, você acha que a Virgem de Guadalupe realmente responde à oração dos fiéis mais rápidos do que o filho dela, Jesus? Claro, ela é a mãe. Quando se pede para a mãe é tudo mais rápido. Eu falei, certo. Então me diz uma coisa, ela é onipotente? Aí ele ficou pensativo, não sei responder. Ele falou, eu falei, tá bom, então me diz, ela é onipresente? Não, onipresente?
Falei, bom, então se ela é onipresente, então ela é deusa. Não é. Então ela não é onipresente, não. Então, mas se ela não é onipresente, como é que faz? Milhares de católicos estão em Aparecida pedindo para ela. Milhares de católicos estão lá em Guadalupe, como foi seu caso, né? Ele tinha ido no México, Guadalupe. Milhares de católicos estão em Fátima e em outros santuários marianos. Mas ela não é onipresente. Se ela estiver em Aparecida, ela não pode estar em Guadalupe, porque ela não é onipresente. Se ela estiver em Guadalupe, ela não pode estar em Fátima, porque ela não é onipresente. Então, por que você acha que é mais rápido? Qual que é a lógica da rapidez? Agora, olha aqui que a Bíblia fala, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Jesus tem todo o poder, está presente em todos os lugares, sabe todas as coisas. E você ainda vai me falar que pedir para Maria mais rápido? Ele falou, fazer o quê, né? A gente aprendeu assim, eu falei, não, eu respeito, eu não quero, em hipótese alguma, te deixar desconfortável, mas à luz da palavra de Deus, só Jesus tem esse poder. Clame o nome de Jesus, disse em meu nome. Então é em nome de Jesus que você tem a vitória. É em nome do Senhor Jesus. Isso não significa que nós não respeitamos a mãe do Senhor. Claro, a Bíblia diz, bendita é tu entre as mulheres. Entre as mulheres, não sobre as mulheres. Bendita é tu entre, não sobre. Então, bendita é tu entre as mulheres. Então, nós cremos que Maria é um exemplo de fé, de amor. E nós temos todo o carinho e respeito pela mãe do Senhor. Mas não é onipotente. Ela não é onipotente, onisciente e nem onipresente. O único que é o Senhor Jesus. E eu fiquei até admirado, porque o próprio Papa disse isso, né? Recentemente ele falou que o único que pode salvar é Jesus. Portanto, Maria não é corredentora, embora a oração que se faz a ela ficou estranha, né? Porque os católicos dizem assim, Ave Maria, cheia de graça, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Mas se ela não é salvadora, por que ela vai rogar? Qual é a lógica disso? Então, à luz da Bíblia, o catolicismo tem um problema teológico difícil para sanar, à luz das Escrituras. A Bíblia é clara em dizer que nós só temos um mediador, só um mediador, que é o Senhor Jesus. Então, embora respeitamos a mãe do Senhor, Maria, todo carinho, respeito, declaramos que Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria, mas o único que tem poder salvífico, o único que pode ouvir as suas orações é o Senhor Jesus, porque as Sagradas Escrituras é que declara isso. Isso demonstra de forma incontestável a plena divindade de Jesus, porque ele é eterno, onipotente, onipresente, onisciente. Então é incontestável a divindade de Jesus. Crer em Jesus como Deus é vital, então, para a fé cristã. Negar qualquer um desses atributos é negar a essência do Evangelho. É negar. Então, nós cremos nas Sagradas Escrituras e é por isso que invocamos o poderoso nome do Senhor Jesus. O resumo do tópico primeiro. Nós estudamos o que então? A concepção virginal, ou seja, Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria, a concepção virginal e os atributos divinos de Jesus. Onipotente, onisciência, onipresença, eternidade, né? Não muda, imutabilidade. Então isso revelam que Jesus é Deus, desde a eternidade, e possui a mesma natureza do Pai. Graças a Deus. Olá, eu sou o professor Alberto e quero convidar você para participar da 7ª caravana para a Terra Santa, Egito e Israel. Eu quero que você vá comigo para o Cairo, a capital do Egito, visitarmos o grande museu novo que foi inaugurado no Cairo, onde tem artefatos egípcios da antiguidade egípcia, e vai ser muito bom ter você nessa caravana. Nós vamos visitar as grandes pirâmides, a Esfinge, vamos visitar a necrópole, vamos visitar o Rio Nilo, onde nós teremos a oportunidade de passear pelo Rio Nilo, jantar e ver um pouquinho da cultura egípcia. Eu quero levar você lá
no bairro copta, cristão do Egito, onde, segundo a tradição, ficou a família sagrada, José, Maria e o Senhor Jesus. Quero caminhar com você a rota do Êxodo. Israel saindo da terra de Gósen, indo em direção ao Mar Vermelho e depois no deserto do Sinai. Eu quero que você tenha essa experiência, a rota do Êxodo. Vamos parar em Mara, indo para o grande Monte Horebe. Nós vamos subir juntos o Monte Horebe. Depois da meia-noite, vamos caminhar. Quando chegarmos lá no topo do Monte Horebe, onde Deus entregou os 10 mandamentos para Moisés, nós veremos o nascer do sol, uma vista maravilhosa, onde também agradeceremos a Deus por esse privilégio. Nós vamos descer e vamos para um resort no Mar Vermelho. E de lá nós vamos entrar no sul de Israel, na cidade de Eilat, e vamos ver o tabernáculo, um modelo de tabernáculo, como foi revelado a Moisés. Vamos seguir para o Mar Morto, o ponto mais baixo da terra, mais de 400 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Eu quero mostrar isso para você. Nós vamos deitar nas águas do Mar Morto e vamos flutuar. Você vai poder passar aquela lama medicinal e nós vamos seguir a nossa viagem. Vamos visitar Massada, último baluarte da resistência judaica, onde tem ruínas do grande palácio do rei Herodes. Vamos visitar Qumran, onde foi descoberto os rolos do Mar Morto, os manuscritos do Mar Morto, inclusive o rolo do profeta Isaías, com mais de 200 anos antes de Cristo, portanto 2.200 anos, uma descoberta extraordinária. Vamos visitar a cidade de Jericó, onde está lá o Monte da Tentação, a figueira de Zaqueu. Vamos também visitar a fonte de Eliseu, ali em Jericó. Nós vamos tomar juntos ali um suco de romã. Vai ser muito bom e eu quero que você faça parte, que você tenha essa vivência teológica, turista, mas também espiritual. Nós vamos seguir rumo ao Rio Jordão, o local do batismo. Vamos para o Mar da Galileia, passear de barco pelo Mar da Galileia, visitar Cafarnaum, visitar Taba, onde houve a multiplicação dos pães. Vamos visitar o Monte das Bem-aventuranças, o museu ali na Galileia, onde tem um barquinho recuperado de 2.000 anos atrás, para você ter uma ideia. E vamos também para a cidade de Nazaré, onde o anjo Gabriel anunciou o nascimento do Senhor Jesus. De Nazaré nós vamos para Caná da Galileia, onde houve o primeiro milagre do Senhor Jesus. Vamos avançar para o Monte Carmelo, onde o profeta Elias desafiou os mais de 400 profetas de Baal. Vamos para Cesareia Marítima, que era a capital do Império Romano na Judéia, onde está a prisão de Paulo, onde foi a casa de Cornélio. E vamos para a cidade de Jope, onde Jonas quis fugir da presença de Deus, onde está a casa de Simão Curtidor, onde Pedro orou e curou Tabita. E de lá nós vamos então para a grande, linda cidade de Jerusalém, e lá nós visitaremos o Monte das Oliveiras, o Jardim do Horto, o Vale do Cedron. Vamos para a esplanada do templo, vamos para o Muro das Lamentações, vamos para o túmulo do rei Davi, para o cenáculo, para a fonte de Siloé. Vamos também para o tanque de Betesda. Vamos no Jardim do Horto celebrar a Santa Ceia do Senhor Jesus. Vai ser muito lindo. E de lá nós vamos para Belém, o local onde o Senhor Jesus nasceu, e no Campo dos Pastores. É uma viagem que você não pode perder. Apenas $4.990 americanos. Você pode dividir em várias vezes aqui na Renova Turismo. E você é o meu convidado. Venha comigo visitar a Terra Santa, 14 a 28 de novembro de 2027. Olha só, você tem tempo para se organizar, para você poder caminhar na Terra Santa comigo. Egito e Israel, você pode dividir em várias vezes. Liga agora aí no telefone da Renova e diga assim: eu quero participar do grupo do professor Alberto. É a 7ª caravana e vai ser bênção. Eu espero por você. Eu quero que você tenha essa experiência extraordinária de caminhar na Terra Santa comigo. Um grande abraço. Liga aí está o telefone da Renova, mas ligue já para você poder garantir a sua participação. Segundo tópico, a centralidade do Deus Filho. 2.1. A glória sobrenatural do Senhor Jesus. Olha só, Pedro, Tiago e João acompanharam Jesus até o alto monte,
que eu já disse para vocês que é possível que seja qual monte? O Monte Tabor, que fica na Galileia. Mateus 17:1. Nesse local, então, provavelmente, possivelmente, pelo menos a tradição desde o século IV faz esse apontamento, que é o Monte Tabor. Em Mateus 17:2 diz assim: Jesus transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então eles viram a glória, eles viram o poder do reino de Deus, da glória de Deus, que Jesus falou para eles. Alguns que estão entre vocês não morrerão sem ver a glória do reino. E eles viram Jesus transfigurado. Então o verbo transfigurar é do grego metamorfo. Metamorfo, do qual se origina qual vocábulo? Metamorfose, mudança de forma ou transformação. Na ocasião, Jesus revelou temporariamente a sua glória, a sua natureza divina, o poder dele, do seu reino, da sua glória, com aparência resplandecente. Então, isso é um prólogo escatológico, um vislumbre do Cristo pós-ressurreto e glorificado. Pode ler lá em Apocalipse 1:6, você vê a glória de Jesus, coisa maravilhosa, uma confirmação da união das duas naturezas de Jesus, a natureza humana e a natureza divina. O Verbo se fez carne, Deus se fez homem. Duas naturezas, mas uma só pessoa, que é a pessoa do Senhor Jesus. João 1,14. Aqui, a divindade de Jesus foi revelada. Uma manifestação visível da glória no Filho encarnado. E você pode ler também Filipenses 2:6-9, que fala que pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que no nome de Jesus toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobre nesse nome poderoso do Filho de Deus. Segundo subtópico, 2.2, o testemunho da lei e dos profetas, a lei Moisés e os profetas Elias. Então, estando no monte, eis que lhes aparecem Moisés e Elias, falando com eles, porque todos os que morrem no Senhor continuam, e também quem morre sem o Senhor vai para a perdição conscientemente. A pessoa sabe porque está sofrendo, porque rejeitou tão grande salvação. Mas todos que estão também na glória têm consciência do que foram salvos. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Tem gente que é engraçado, né? Pega aquele texto que Jesus falou assim, Lázaro dorme. Fala, está vendo? Quando a pessoa morre é como se estivesse dormindo. Não, o que dorme é o corpo dele que estava dormindo. Não é a alma. A alma e o espírito estava consciente. Tanto é que se você ler o Evangelho de João, depois da ressurreição de Lázaro, os fariseus queriam matar Lázaro, porque Lázaro estava dando muito testemunho lá. Pode ler lá. Vai se saber o que Lázaro estava falando, não é? Então a aparição de Moisés e de Elias não foi um contato com os mortos, que a Bíblia condena, né? Então, Marcos 12:27, Lucas 16:26, mas um ato divino carregado de significado escatológico. Moisés representa a lei. Ele é o mediador da antiga aliança, o legislador do povo hebreu. Êxodo 24:7-8. Sua presença indica que toda a lei apontava para Cristo, conforme Mateus 5:17. Elias representa os profetas, considerado o símbolo da proclamação profética. Sua aparição mostra que os profetas anunciaram a vinda do Messias. É isso mesmo. Isaías 9:6, Malaquias 4:5-6. Esses dois personagens, Moisés e Elias, testemunham que Jesus é o tema central do cumprimento das Sagradas Escrituras. Lucas 24:27. Tudo que tem na Bíblia aponta para Cristo. A Bíblia é cristocêntrica, graças a Deus. Então a presença deles é uma prova visível da superioridade da pessoa do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. E o terceiro subtópico do tópico 2,
a aprovação divina do Pai. Então a transfiguração, ela atinge o seu clímax com a voz audível do próprio Pai, que declara: eis que uma nuvem luminosa o cobriu e da nuvem saiu uma voz. Que voz? A voz que diz: esse é o meu filho amado, no qual eu tenho prazer nele ou me comprazo. A ele escutai, a ele ouvi. Então a voz vinda da nuvem, a nuvem que é o símbolo da presença de Deus, ecoa as palavras já proferidas no batismo de Jesus. Quais palavras? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,17, que é o batismo. E Mateus 17,5b, que é a transfiguração. Essa repetição é significativa. O Pai confirma que Jesus é o seu Filho eterno. Ou seja, agora é Deus que está falando, não é o homem, não é o profeta, não é o líder religioso, não são os discípulos, não são os demônios, não são os anjos. É o próprio Deus dizendo: Jesus é o meu filho, este é o meu filho, a ele ouvi. Então quem não ouve Jesus não tem salvação. Quem não ouve Jesus não tem a palavra de vida. Quem não ouve Jesus não tem o Pai, não tem Deus. Então essa fala confirma que Jesus é o seu Filho eterno. Não apenas em missão redentora, mas em natureza divina. A expressão em quem me comprazo, do grego eudoquesa, revela que o Filho é aquele em quem o Pai se deleita. Isaías 42:1. Então a voz do Pai é uma afirmação da centralidade de Cristo. Jesus dizendo em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E sustenta a doutrina da Santíssima Trindade, que é o quê? O único Deus eternamente subsistente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sustenta a doutrina da Trindade, em que o Filho é Deus, gerado pelo Pai e consubstancial com o Pai. João 14, 9 e 10. Então, o resumo do tópico 2 fala na transfiguração. Cristo é confirmado pelo Pai como centro da revelação e cumprimento da lei, através da pessoa de Moisés, e dos profetas, através da pessoa do profeta Elias. Terceiro tópico, a missão redentora do Deus Filho. Subtópico primeiro do tópico 3, o Filho como revelação suprema. Não há mais necessidade de nenhuma revelação, porque o Filho é a revelação suprema. A transfiguração é marcada também por uma ordem direta do Pai acerca do Filho. Escutai-o. Mateus 17, versículo 5. B. A declaração reflete a profecia de Moisés, de Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, ou seja, no meio do povo de Israel. Jesus é judeu, da tribo de Judá, porque o profeta tinha que ser no meio deles. Por que eu estou afirmando isso? Porque eu já vi teólogos muçulmanos citando esse versículo, dizendo que esse versículo se referia a Maomé. Impossível. Porque Maomé é árabe, não é judeu, não é do povo de Israel. O que diz a profecia de Deuteronômio 18:15? O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio dos teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Então, no meio do povo judeu, no meio do povo de Israel. A Escritura deixa claro que esse profeta prometido é o próprio Cristo. E quem diz isso? João 6,14, mas o discurso de Pedro. Atos, capítulo 3, versículos 20 a 23. Pedro fala que de Jesus profetizou Moisés, que levantaria um grande profeta, que é o Senhor Jesus Cristo. A instrução, escutai-o, coloca o Filho em posição de supremacia sobre as revelações anteriores. Lucas 16:16 e João 1:17 e 18. Não é Moisés, a lei, e nem Elias e os profetas que devem ser ouvidos. Quem é que deve ser ouvido? O Filho, o Cristo. Hebreus 1:1 e 2. Esse evento sinaliza
a transição entre a antiga aliança e a nova aliança. Centrada em quem? Na pessoa do Filho de Deus. Colossenses 2,17, Hebreus 10,1. Logo, negar a Cristo, negar a sua filiação divina, negar a sua crucificação, a sua ressurreição, ignorá-lo ou relativizar a sua voz é rejeitar a autoridade do único Deus, o eterno, o Criador dos céus e da terra. 1 João, capítulo 5, versículo 12. Segundo subtópico do tópico 3, a exclusividade de Cristo na obra da redenção. Então, após a visão do Cristo transfigurado, a Bíblia declara, erguendo ele os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Mateus 17:8. Essa afirmação encerra uma verdade profunda, basilar e fundamental. Cristo é absolutamente único e exclusivo na obra da redenção. Só Jesus salva. Só Jesus tem poder de salvar a alma do homem ou da mulher pecador. Só Jesus que é Salvador. Somente Jesus. É o único nome que você pode invocar, é em nome do Senhor Jesus. Isso que está autorizado pelo Pai, por Deus Pai. A presença de Moisés, a presença de Elias cessou. Sumiram. Ficou quem? Cristo. Ele é o cumprimento da lei e é o cumprimento das profecias. Toda a Escritura aponta para Jesus. Lucas 24:27. Cristo não é, então, meramente um profeta. Ele é o Deus revelado. É a palavra que se fez carne. João 14:9. Ele é o resplendor da glória divina. Hebreus 1:13. A expressa imagem de Deus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Atos 4:12, o único nome. 1 Timóteo 2:5, um só mediador. Seu sacrifício é plenamente suficiente para reconciliar o pecador com Deus. Colossenses 1:20 e 22. Então, diante de sua majestade, toda a figura da antiga aliança se desfaz. Somente Jesus permanece. Graças a Deus. E terceiro subtópico do tópico 3. O aprendizado pela experiência. A revelação da glória do Cristo ressurreto foi também um evento pedagógico para os discípulos. A experiência os fortaleceu para o futuro sofrimento do Senhor Jesus. Então, mais tarde, o apóstolo Pedro reconheceu o episódio como evidência incontestável da majestade do Senhor Jesus. Olha só o que ele escreveu em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 16 e 17, é a segunda carta de Pedro. Mas nós mesmos vimos a sua majestade, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Então, a transfiguração, portanto, é o vislumbre do reino, o prenúncio da ressurreição, a antecipação da vitória final do Senhor Jesus Cristo e o anúncio do seu triunfo escatológico sobre a morte e todo o domínio. Hebreus capítulo 1, versículo 8 a 12 e Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11. Então, diante dessa glória, somos chamados a contemplar, a adorar a Cristo com fé, com esperança. Bendito seja o nome do Senhor. Hebreus 12, 2. Resumo do tópico 3. Cristo é o único mediador, o único salvador. Sua missão redentora é exclusiva e plenamente suficiente. Bendito é o nome do Senhor. Vamos para as considerações finais. A doutrina do Deus Filho nos conduz à centralidade de Cristo na fé cristã. Sua divindade, glória e missão redentora revelam o coração do Pai, o agir da pessoa do Espírito Santo.
Jesus é o Verbo eterno feito carne. João 1,14. O único que pode reconciliar o homem com Deus. Afinal de contas, você não pensa mesmo que Deus ia dar o seu único filho para depois você invocar outros nomes, né? Para depois você inventar outros intercessores, né? Você está de brincadeira, né? Se o Verbo se fez carne, porque é o único que pode te salvar e ouvir a sua oração. Não existe outra possibilidade. Por isso, devemos reconhecê-lo como Senhor absoluto, prostrar-nos em profunda adoração, ouvi-lo, ler a Bíblia, ler os evangelhos, ler as palavras de Jesus e segui-lo em obediência, reverência e gratidão. Graças a Deus por essa lição abençoada, que essa lição produza vida na vida dos seus alunos, que essa lição possa impactar a sua vida, que você possa ter um novo olhar dessa passagem bíblica maravilhosa. É o Pai que está dizendo para mim e para você: ouça Jesus, leia as palavras de Jesus, esconde a palavra no seu coração e você vai ser poderosamente abençoado. Amém? Graças a Deus. E mais uma vez eu quero apresentar os meus livros a você. Adquira aí os nossos livros. Esse livro é o livro de História, o Povo de Israel, uma perspectiva bíblica, História e Pentecostal, um livro aí disponível para você, mais de 300 páginas, e é uma grande bênção. O segundo livro, um livro mais árido, mais científico, que foi a minha tese de mestrado, Jerusalém no Imaginário Religioso, do Judaísmo ao Pentecostalismo. É um livro que tem mais de quase 200 páginas, um livro de quase 200 páginas. E o livro Geografia Bíblica, um livro muito bom para quem quer se aprofundar, quase 400 páginas, hein? Um livro muito bom. Primeiro ele fala da geografia histórica e a segunda parte da geografia física. Então esse material pedagógico fica à sua disposição, é só você entrar aí no site, né, ou no link do Mercado Livre, ou se você mora na região metropolitana de Campinas, vá até a STADEC, que esse material está disponível. O livro custa R$50 cada exemplar, mas tem o frete para quem for pedir no link do Mercado Livre. Compensação, o Mercado Livre você pode fazer até 6 vezes sem juros. Próxima lição, lição de número 6, o Filho como Verbo de Deus. Segundo domingo de fevereiro, 8 de fevereiro de 2026. Foi muito bom estar com vocês. Que o Senhor Deus continue abençoando você, sua família, os alunos da Escola Bíblica Dominical, sua casa, todos que nos acompanham. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Um grande abraço, fique na paz do Senhor.